Agora, por falar em roupas, blusas, será que o pessoal de casa já deixou e já tirou aquela lá do armário ou de repente foi pegar uma blusa porque esfriou e... Eu normalmente passo por isso, viu, Abi? Você de casa aí, como é que tá encarando esse momento dessas mudanças climáticas? Os últimos dias têm sido bem frios, né? Com essa chegada do inverno, então, em poucas horas, aí você já imagina, né? Aquele tempo propício para o aumento das doenças respiratórias. Além das mudanças bruscas de temperatura, o ar mais seco acaba ressecando também as nossas mucosas, aumentando o risco de infecções e agravando também algumas doenças crônicas. E quem sofre com isso já fica preocupado nessa época. Com certeza, ó. Desde um simples resfriado até uma crise de asma, quando o assunto é respiração, a gente precisa ficar de olho. As internações hospitalares por complicações respiratórias continuam sendo uma preocupação, principalmente nessa época do ano, e acomete, em sua maioria, as crianças e os idosos. Pois é, saúde respiratória é coisa séria, minha gente. É sobre esse assunto que a gente fala agora no nosso programa. Vamos conhecer algumas causas, sintomas e principalmente tratamentos com o alergista Dr. Paulo Victor. Doutor, seja bem-vindo à nossa casa. Que bom viver à tarde com você. Prazer, doutor. Seja bem-vindo, por favor. Fique à vontade, doutor. Obrigado. Doutor, esfriou, já é época que todo mundo realmente já começa a tirar cobertor, blusas, né, do armário, enfim. Mas é uma época que quem tem algumas doenças crônicas já fica mais preocupado. A época realmente tem a ver com isso, doutor? A gente piora no inverno? Tem tudo a ver. No inverno é isso que vocês falaram na introdução, né? Uma época mais seca, mais fria. Isso por si só já é um fator que desencadeia muitas crises de rinite, de asma, dessas doenças respiratórias. E somado a isso tem ácaro, tem mofo, tem tudo isso que fica escondido ali no ambiente, nos quartos, nos cantinhos e pode ajudar tudo isso a acontecer e piorar a saúde respiratória das pessoas. Doutor, e é pior ou costuma afetar mais, de maneira mais intensa algum público? Com as crianças, por exemplo, quem tem filho fala, poxa, é só mexer, é só pegar uma blusa, já começa a espirrar. Ou às vezes as pessoas mais velhas acabam mais afetadas por essas mudanças? São os dois grandes grupos de risco, assim. A parte pediátrica, né, as crianças, eles sofrem muito com rinite, com a parte alérgica, e os idosos, eles sofrem muito com as doenças infecciosas, né? Então, o idoso tem um fator agravante ainda, que muitos são tabagistas, tem o cigarro associado, então isso por si só debilita mais o pulmão e aí facilita também a coisa a piorar. Doutor, só para a gente falar um pouquinho dessas doenças, a gente podia substituir, colocar, por exemplo, em agudas e crônicas, e você podia explicar para a gente quais são? Claro. A rinite e a asma são doenças crônicas, né? Então elas acompanham quem tem rinite, quem tem asma, são doenças que vão acompanhar essas pessoas por longo prazo, às vezes até o fim da vida. E essas são doenças que podem ser agudizadas, então apesar de crônicas, elas podem sofrer agudização, então uma crise de rinite, uma crise de asma. Existe ainda uma doença crônica, que é a doença pulmonar obstrutiva, que está muito relacionada ao tabagismo, pessoa que fumou a vida toda. Então, essa exposição facilita essa doença a acontecer. É tipo bronquite, doutor, ou não? A asma é tipo a bronquite. A asma e a bronquite são basicamente a mesma coisa. Tem muita gente que chama de bronquite asmática ainda, né? É um termo antigo, mas que é muito usado ainda, então é meio que a mesma coisa. E as doenças agudas, a gente fala muito de infecções mesmo, então uma gripe, um resfriado, e aí está relacionado com um vírus que está circulando nesse momento no ambiente. E aí pode também facilitar, agudizar uma asma, por exemplo. Então elas são doenças que andam muito juntas. E como que a gente consegue diferenciar, doutor, uma gripe de um resfriado, de uma influenza, por exemplo? Perfeito. É difícil, não é tão simples, porque realmente os sintomas se sobrepõem, são muito parecidos. Pistas assim, né, que a gente pode levar em consideração e que facilitam diferenciar uma da outra. Febre, então se a gente tem febre, tem alguma infecção acontecendo. Uma influenza, um outro vírus respiratório. Os quadros alérgicos não infecciosos, eles raramente evoluem com muita gravidade. Por exemplo, uma rinite, você vai ter coriza, você vai ter coceira no nariz, espirro, que isso pode acontecer também numa gripe, no resfriado, mas você não vai ficar com falta de ar, não vai ter queda de saturação por conta de uma rinite, por exemplo. Então, esses quadros que entram para uma gravidade, provavelmente tem algum vírus junto. Doutor, a gente está falando dessa relação
com as mudanças, né, do clima, do tempo nesse momento, ou quando a gente vai pegar ali alguma roupa que já está guardada há muito tempo. Mas tem outros fatores que acabam prejudicando também. Hoje a gente está nas cidades muito poluídas, né, que parece que o ar fica ainda mais pesado, ou então no uso do ar-condicionado dentro de casa, no carro, isso também acaba afetando? Com certeza, Gui. A poluição é uma coisa que a gente pensa pouco sobre, porque a gente está tão acostumado, a gente vive imerso nela, né? Então a gente não valoriza tanto isso, mas é um super fator. Tem pacientes que têm muitos sintomas, em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito poluída, e se vão para o interior, ficam ótimos, não tem mais nada. Sente então, essa diferença só na mudança de uma cidade para muito perceptível. Então isso é uma coisa que é muito importante, porque realmente inflama toda a mucosa, toda a via respiratória do paciente. Além disso, tem a questão da temperatura, que a gente já conversou, e coisas meio microscópicas, né, que são os ácaros, o mofo, são bichinhos que estão no ambiente ali e podem desencadear também muitos sintomas. Doutor, existe alguma vacina, alguma coisa para as pessoas que têm essas doenças crônicas? Ou qual que é a melhor forma de tratamento? Porque a rinite, às vezes, as pessoas também ficam usando bastante, aquele negocinho do nariz, enfim, nem sempre usam o que é adequado. O que a gente pode melhorar nessa época de crise, por exemplo? Perfeito. Todas elas têm tratamento, e tratamento de longo prazo para justamente minimizar a frequência e a intensidade das crises, seja rinite, seja asma. Então é importante ter esse acompanhamento com o seu médico, né, fazer isso regularmente. Não usar medicações por conta própria. E aí a gente cai na armadilha dos descongestionantes, que são aquelas gotinhas que desobstruem o nariz, e são medicações que viciam e podem fazer mal, inclusive, né? Então, criança não pode usar isso, por exemplo, que pode dar alteração cardíaca. Nossa, são coisas que a gente fala pouca gente sabe, mas pode ser realmente grave, assim. E a parte do controle ambiental é muito importante, né? Então, em doenças respiratórias, o ambiente tem que estar bem controladinho, evitar acúmulo de poeira, a questão do ácaro que a gente já conversou, cheiro muito forte, o cigarro, né? Se tem alguém que fuma em casa, é um fator de piora. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem até uma bancadinha aqui, doutor. Essas seriam algumas coisas que poderiam propiciar aqueles espirros constantes? Com certeza, todas. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Olha aí, doutor. A gente tem, por exemplo, voltando a falar das crianças, né? Bichinhos de pelúcia, né? Tem criança que às vezes tem a cama, um quarto cheio de bichinhos, ou então às vezes já não é criança mais, mas guardou, tem, né? E aí a hora que mexe no guarda-roupa vem aquele cheiro, isso acaba afetando. E aí como é que a gente faz então, doutor, para tentar amenizar? Isso, os bichos de pelúcia, eles entram muito na mesma alçada ali das almofadas, do tapete. Isso, eles acumulam muito ácaro. O ácaro é um gatilho para a doença respiratória. Tudo que é muito peludo, muito felpudo, né? Isso acumula ácaro ali no interior. Esse ácaro fica indo para o ambiente, a pessoa inala isso daí e desencadeia a crise. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Não precisa tirar todos os bichinhos da criança, tadinho, né? Tem um ou outro que é sempre o favorito, a naninha que dorme junto, né? Não tem como tirar tudo isso, mas manter sempre limpo, de preferência bichinhos menores, fáceis de lavar, que secam com mais facilidade. E, se possível, minimizar a quantidade e dar preferência para bichinhos de plástico, que são mais fáceis de higienizar. Boa, doutor. E a gente também tem ali uma coisa que eu, por exemplo, já fui para o pronto-socorro por fazer poções mágicas para lavar, limpar a casa, as misturinhas. E ali a gente tem também, é bem perigoso, né, doutor? Pode acontecer uma crise bem forte de alergia, de você não conseguir respirar. Até que ponto isso pode chegar? Pelo cheiro, né, esses vapores que esses produtos emitem, isso pode ser um fator, um gatilho importante e desencadear uma crise de asma grave, por exemplo, ou uma rinite, uma crise intensa de rinite, por realmente machucar ali por dentro a via respiratória, né? Então, essas misturinhas são perigosas, dependendo do que você mistura, pode eliminar ali um vapor muito forte, muito intenso. Dá preferência para produtos com menos cheiro, então o cheiro forte por si só já é um gatilho para essas crises. Então, um álcool, por exemplo, uma coisa sem muito odor e em pouca quantidade, assim, sem exagerar, sem ser aquela coisa super concentrada, diluir um pouquinho com água, isso tudo ajuda. Doutor, a gente tem ali livros antigos também. Como é que eles normalmente afetam? Ácaro também, Gui, a mesma coisa. Como eles ficam muito tempo parados, guardados ali, é tipo uma roupa de frio, um agasalho que fica o ano todo preso dentro do guarda-roupa, né?
O ácaro fica ali dentro, na hora que você abre, que você mexe aquilo Aí ali, ele vem. tudo vai pro ar. Doutor, quando a gente fala um pouco de bronquite, às vezes a asma, né, que a gente confunde um pouco, a gente também fala do peito cheio, né? De repente de catarro, quando a gente é criança, a mãe fala, solta o catarro, aquela coisa, né? Como que a gente sabe que isso pode evoluir, de repente, para pneumonia? E se realmente existe essa coisa de quando você tá com catarro, você tá em tal estágio ou não? É que a gente escuta muito isso, né? Tipo, a mãe tem essa questão do, nossa, essa tosse tá feia, o peito tá chiando. Exato. Dá pra perceber assim, doutor? É muito difícil perceber, sem auscultar de verdade, o que está acontecendo ali por dentro. De forma geral, a secreção de via aérea superior, ela pode gerar um ronco, uma tosse cheia. Existe uma coisa que é chamada gotejamento posterior. O que é isso? A secreção que a gente produz na via aérea superior, né? Então, pós um resfriado, por um quadro viral simples, benigno, essa secreção ela fica pingando ali por dentro da via aérea. Então, isso goteja ali por trás e o reflexo do nosso corpo, para realmente não virar uma pneumonia, não virar nada mais sério, é tossir e jogar essa secreção para fora de novo. Então, essa tosse, ela vem aquela tosse carregada, feia às vezes, mas não necessariamente é um quadro pulmonar grave, nada do tipo. Boa, doutor. E uma forma de diferenciar, Abi, que você perguntou, está com falta de ar, está com febre prolongada, estado geral ruim, prostrado. São sinais de alarme que a gente precisa sempre avaliar, levar no pronto-socorro ou levar no médico do paciente. A gente está falando disso e eu já estou aqui pensando na minha tosse, porque eu já tenho uns 3 dias aqui durante o programa segurando aqui um... Isso também é ruim, né, doutor? Por exemplo, essas tosses secas, que às vezes dói o peito. E esses dias eu vi uma amiga falando que ela ficou por muito tempo com tosse e que estava até suspeitando de coqueluche. Eu falei, gente, faz muito tempo que eu nem ouço falar sobre isso. Tem voltado, doutor? Tem voltado, tem tido uns casos de coqueluche. Muito ainda na faixa etária pediátrica, mas pode passar para adulto, né? Não é impossível de acontecer. E está muito relacionado com queda de taxa vacinal, né? Infelizmente é isso. A gente tem vacina contra coqueluche, é uma vacina que está disponível, tá aí, né, para todo mundo, mas a adesão às vacinas tem diminuído, infelizmente. Então, acaba que facilita essas doenças reaparecerem. Doutor, acho que são orientações parecidas com algumas outras doenças que a gente já conversou aqui, eventualmente vai falando quando está tratando sobre cuidados com a saúde, mas queria que o senhor falasse das orientações em que momento procurar um médico. Então, qual que é o gatilho numa crise respiratória ou nessas doenças que a gente falou, que é um alerta a ponto de ser melhor procurar um atendimento? Perfeito. Na rinite, raramente você vai precisar ir para pronto-socorro por conta de rinite. Você toma um antialérgico, né? Faz uma lavagem nasal, tá tudo certo. A asma não, a asma é uma doença que pode ser um pouco mais grave, então, porque ela tem acometimento de pulmão mesmo, então pode gerar falta de ar, e aí é um principal sintoma de alarme, né? Uma tosse muito prolongada, muito persistente, que não melhora. Dificuldade para fazer atividade simples, né? Subir um lance de escada, fiquei cansado. Tomar banho, às vezes fiquei cansado. Procurar pronto-socorro. E um sinal de alarme mais, uma progressão, né, disso, mais intenso, fiquei roxo, tá com as extremidades arroxeadas, lábio arroxeado. Isso significa que a sua saturação caiu, tá com a saturação baixa, o oxigênio está baixo ali no sangue, precisa correr para o pronto-socorro. Olha, essa é difícil acontecer, mas mais um sinal, né? E doutor, como que a gente pode cuidar da nossa imunidade para pelo menos prevenir? Que às vezes, talvez a gente não fuja disso, mas pelo menos para que venha mais tranquila, não venha tão forte uma gripe, um resfriado, enfim. É muito do que a gente fala muito, né? Bater naquela mesma tecla de hábitos saudáveis de forma geral, né? Se alimentar bem, fazer atividade física, se hidratar, né? Nessa época muito seca, é importante hidratação, a gente sente menos sede, né? Então a gente toma menos água. É importante se hidratar bem justamente para essa secreção ficar mais fluida e mais fácil de ser expectorada. Manter o acompanhamento regular com o médico, seja o pediatra, seja o clínico ou o geriatra, e vacinas em dia. Vacinas são importantes. A gente tem a vacina da gripe que está disponível, tem a vacina da Covid, da coqueluche, então tá tudo aí disponível para a gente, é só tomar. A da influenza, inclusive, que é a vacina da gripe, ela foi liberada para todos os públicos, não está mais só restrita aos grupos de risco. Está disponível para todo mundo que quiser tomar a vacina, é só passar na unidade de saúde e tomar. Acho que a gente falou aqui recentemente, né, Abi, dessa preocupação com as taxas de vacinação. A gente reforça esse alerta para você, né, que está acompanhando o programa, de como esse é um gesto de cuidado com você, com a sua saúde e também com o próximo, né, doutor? Porque vão ter muitos casos de pessoas que não podem tomar ou que às vezes a vacina, e essa é sempre uma chance, ela pode não ter protegido aquela pessoa e aí as outras vacinadas controlam a doença. Exatamente, é a vacinação, a imunização de rebanho, né, que a gente chama. Sim. Então, se o seu ambiente,
ambiente, o seu entorno está vacinado, está protegido, a chance daquele vírus chegar até você é mínima, diminui bastante. Com certeza. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo para Viver à Tarde com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo, doutor. Aqui, ó, contato na tela. O Instagram é @doutordr, né, de doutor.paulomai. Isso mesmo? Exatamente, isso mesmo. E aí, para quem quiser acompanhar mais o site do doutor também aí, doutor, seja sempre bem-vindo à nossa Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor.